Esta é a 11ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora vamos falar sobre o trainee e também sobre os programas de trainee. E estão aqui para isto a Juliana Azevedo, que é tecnóloga em recursos humanos, com pós-graduação em gestão de pessoas. Hoje é Tech Recruiter da Localweb. E a Joseli Almeida, que é tecnóloga em recursos humanos, com pós-graduação em psicologia organizacional. Atualmente é analista de recursos humanos e desenvolvimento na Localweb também. Eu agradeço a presença de vocês. E vamos iniciar conversando sobre o que é um programa de trainee, né? Como se caracteriza esse tipo de programa? Quem gostaria de começar? Vamos lá, eu posso começar? Sem dúvida. Olá a todos. Trainee, como o próprio nome diz, ele é para treinamento em uma empresa. Então, são destinados a profissionais com até 2 anos de formação ou com conclusão, aí recente, prestes a se formar. E tem o objetivo, de promover o crescimento, desenvolver esses profissionais dentro da empresa. Além, de oxigenar os times, com esses novos talentos, acelerar as carreiras também, transformar aí carreiras de sucesso e desenvolver, histórias que inspiram. E, então, esse programa é para pessoas que já estão formadas na graduação? Isso, são pessoas com até 2 anos de formação. Isso, pessoas com até 2 anos de formação, recém-formadas. Certo, até 2 anos de formação. E qual é o interesse da empresa, Juliana, em oferecer programas desse tipo? Acho que o diferencial do programa de trainee é trazer pessoas com uma visão um pouco mais estratégica, que ficam ali no dia a dia de uma área e que tem ali toda a parte do desenvolvimento que a Jo trouxe ali um pouquinho na abertura. Então, esse profissional fica na Localweb por 18 meses, onde ele passa por grandes desafios dentro das áreas ali onde ele está alocado, tendo todo o diferencial de 18 meses de treinamento, com mentoria de diretores, e enfim, basicamente falando, eu estou falando aqui de uma cadeira com um viés mais estratégico e com uma carreira, mais acelerada, Então, a expectativa é que ao final aí desses 18 meses, essa pessoa já tenha passado ali por várias áreas, conhecido várias coisas dentro da empresa na qual ela está inserida, e que ela tenha ali no final dos 18 meses uma cadeira estratégica na companhia. Não necessariamente uma cadeira de gestão de pessoas, mas uma cadeira que tenha um impacto dentro daquela área. Sei, e os programas de trainee, eles são só da área administrativa, financeira, ou outras carreiras podem participar desses programas? Toda e qualquer carreira, a gente fala ali de formação, até pegando do que a Jo trouxe, a formação, precisa ser ali um bacharel, mas a área em específico pode ser qualquer uma, Falando aqui do nosso trainee atual, por exemplo, eu tenho hoje posições que estão em áreas de negócio, como, por exemplo, uma área financeira, mas eu também tenho posições que estão em áreas de negócio como comercial. E também dentro de tecnologia, Então, voltado ali para uma engenharia de produto, para desenvolvimento. Então, hoje, dentro da Localweb, a gente consegue trabalhar posições de trainee em diferentes áreas. A gente pode pensar que isso que acontece na Localweb acontece nas outras empresas que oferecem programas de trainee? Sim, eu posso trazer experiências anteriores. Eu venho do agronegócio, então trabalhei por 10 anos na empresa Cargill, uma multinacional, e lá também nós tínhamos programa trainees em todas as áreas de negócio, não somente a área administrativa.
Perfeito. E só as grandes empresas oferecem programas de trainee? Olha, John, não sei se você quer complementar, pelo que a gente acompanha, pelo menos de mercado, né? Até antes de lançar um programa, a gente normalmente faz um benchmark de mercado para entender um pouco sobre aquele momento, aquele ano específico. E eu diria que pelo menos média grande empresa. É isso? Sim, até porque as empresas precisam estar preparadas, né, para receber esse profissional e para desenvolvê-lo internamente para que ele ocupe posições estratégicas na empresa também. Certo. Então, pelo que eu entendi, ele tem um curso inicial, é isso? Né? De algum tempo, e depois ele vai para as áreas. Ele já trabalha nessas áreas? Ou ele fica numa posição de observação, de aprendizagem? O desenvolvimento desse trainee é bem alinhado com a prática e os conteúdos, né, teóricos. Então, um exemplo aqui na Local Web, a gente tem uma trilha de 18 meses, né, onde esse trainee participa de vários conteúdos que estão no mercado, né, conteúdos atuais, alinhados com a prática dele do dia a dia na área. Aqui também ele tem um job rotation, então ele passa por áreas diferentes para entender um pouco mais do negócio, ter melhorar também a sua visão sistêmica. E ele, em geral, é contratado pela própria empresa quando ele termina o programa de trainee? Sim, após esses 18 meses, né, esse trainee tem uma movimentação para algum cargo dentro da área que nós chamamos de área mãe, né, que é a área inicial que recebeu esse trainee. Então, é um próximo passo de carreira dele, né, que é todo alinhado com o gestor, com os mentores, de acordo com o desenvolvimento dele ao longo desses 18 meses, para uma posição que ele se sinta preparado também para assumir. Mas desculpa, Silvia, só para complementar, desde o primeiro dia dele na Local Web, ele é um funcionário CLT, tá? Um pouquinho diferente do que é um programa de estágio, onde eu tenho um contrato específico para o estagiário. O trainee, ele tem um cargo de trainee, mas ele é um funcionário CLT com todos os benefícios da CLT. A única diferença é que, ao final do programa, ele deixa de ser chamado de trainee e ele passa, por exemplo, vou dar uma situação aqui de RH, ele passa a ser chamado como um analista de recursos humanos. Mas falando de contratação, ele é um funcionário como qualquer outro dentro, por exemplo, da Local Web. E a remuneração é compatível com o cargo? A remuneração é compatível com o cargo que hoje a gente avalia, né, que é a entrega de um cargo de trainee. Perfeito. E quantas pessoas entram em cada turma? No caso da Local Web, né? Legal. A gente, obviamente, tem um histórico, essa é a nossa 6ª edição de programa de trainee, tá? Mas eu vou falar aí das duas da última e da que está rodando atualmente, tá? Então, em 2021, nós contratamos 10 pessoas, 10 trainees, e aí, de novo, para diversas áreas, inclusive, nós tínhamos uma trainee de RH também, muito focado ali em SD. E para este programa que nós estamos, né, rodando nesse exato momento, inclusive o programa de trainee 2023, nós estamos indo aí para o mercado com 12 posições. Dentre elas, né, eu tenho posições Local Web, Company e também as unidades de negócio que juntas, né, formam ali a nossa empresa. Mas não é obrigatório que ele seja contratado, é? Não é que ele é obrigatório. Ele é um funcionário Local Web. O que pode acontecer ao final dos 18 meses, ele não atender a expectativa, assim como eu, que sou uma funcionária, posso daqui 6 meses não atender a expectativa. Entendo. E a gente sabe que a seleção dos programas de trainee são muito rigorosos. Como é que é uma seleção de um programa de trainee aí na Local Web? E se a gente pode, vamos dizer, que também acontece em outras empresas que oferecem esse tipo de formação? Legal. Eu acho que o trainee ele pode variar de empresa para empresa. Acho que tem uma questão de impacto, se é nacional, se é multinacional, enfim.
O nosso programa aqui na Local Web, né, processo de atração, ele se baseia em tem um período de inscrição, onde as pessoas, né, se inscrevem ali na plataforma, a gente sempre desenvolve ali um hot site próprio para aquele programa dentro daquele ano, onde tem todas as informações ali sobre o programa. Essa pessoa, esse candidato, ele passa ali para uma primeira etapa de triagem, né, onde a gente avalia principalmente os pré-requisitos e também faz uma avaliação ali de perfil, né, dentro do que a gente busca enquanto candidato. Posterior a isso, né, estando aprovado dentro desse primeiro filtro, ele passa pelos testes online. Hoje aqui na Local Web a gente usa o teste de inglês e o teste de raciocínio lógico, onde a gente tem, obviamente, né, as avaliações, os filtros, testes. Passado nessa etapa online, nós temos a dinâmica de grupo. A nossa dinâmica de grupo, ela normalmente consiste no que a gente chama aqui na Local Web de fit cultural e as competências que a Local Web exige para uma posição. E, por fim, né, os aprovados ali dentro daquela dinâmica vêm para uma etapa que a gente, né, chama aqui, que é uma etapa crucial, que é o painel com os gestores, onde basicamente a gente desenvolve um case de negócio, então baseado no negócio Local Web, onde esses trainees desenvolvem ali aquele case num primeiro período, normalmente no período da manhã. Passado esse período, a gente segue para as entrevistas individuais com os gestores, né? Então ali é o primeiro contato do candidato com o gestor efetivamente que tem a posição. Em algumas... Não, Desculpa. continua. Não, só ia finalizar. Em algumas situações pode ter uma segunda rodada de entrevista ali com um diretor da unidade de negócio, mas no geral a gente concentra sempre um dia de painel com entrevistas finais. Eu ia perguntar, e esses gestores são o quê? Diretores, gerentes da empresa? Pode mudar de uma área para outra, tá? No geral, normalmente, a gente traz ali pessoas que já são gestores de áreas, que têm ali, né, normalmente uma cadeira de gerente e também diretores. Aí vai depender muito da expectativa daquela posição, tá? Mas, no geral, a gente trabalha normalmente com gerentes. Então, Joseli, já vimos que é requisito um inglês fluente. Mais do que fluente, Isso, nessa edição, né, nós estamos, um dos requisitos, né, foi o inglês fluente, justamente aí por uma estratégia, né, de negócio. A gente tem interfaces com outras empresas fora do Brasil, como Google, TikTok, então pensando nisso, foi definido que para essa edição exclusivamente o inglês seria um pré-requisito. E quais são os outros requisitos? Desculpa, deixa eu só fazendo uma correção. A gente não está falando de inglês fluente, tá? O nosso requisito, ele é o inglês avançado. Só para não ficar diferente. É mais do que fluente, é isso? Não entendi, desculpa. É mais do que fluente. Não, ele é um passo antes do fluente, né? Uma pessoa... Isso, é uma pessoa que consiga ali, né, por exemplo, participar de uma reunião, que consiga ler um contrato, que consiga responder, por exemplo, né, informações dentro da língua do inglês. Mas ele não necessariamente tem uma exposição de estar em uma reunião, por exemplo, com pessoas de fora do Brasil, tá? Não tem essa real necessidade. Então, o avançado, ele é um passo antes do fluente. Tá? Só E quais são os outros requisitos? A gente fala ali, né, da formação, como a Jo trouxe, então, o curso de bacharelado dentro de áreas, hoje a gente está contemplando áreas de negócio e gestão, né, então, por exemplo, uma engenharia em geral, administração, psicologia, direito, né, então acho que áreas mais de negócio, com até 2 anos de formação, né? Então a pessoa pode se formar de junho de 2021, a junho de 2023. Então a pessoa que está se formando em junho deste ano ainda consegue participar do nosso programa de trainee, tá? Porque até com 2 anos de formação.
E que tenha muita vontade de aprender, né, e querer entregar o resultado. Acho que basicamente esses são os requisitos. Jo, esqueci de algum? Quiser complementar? Não, e só também complementando, né, o nosso programa é aberto para o Brasil todo, né, então é uma grande oportunidade para profissionais que estão em diversas localidades participar, porque nós temos as vagas, né, tanto híbridas quanto remotas também. Então isso não é um impeditivo. Certo. Mas a base é São Paulo, é isso? Ou não? Isso, a sede da empresa fica em São Paulo, mas nós temos algumas outras unidades de negócio, né, espalhadas pelo Brasil. Então, as vagas são para a Local Web Company, né? Então, tem algumas unidades participantes também. Perfeito. E para a pessoa que participa, você falou, quer dizer, essa etapa do trainee, ela economiza obstáculos ou passos, é isso, né? Quer dizer, ele já, ele não vai para uma área fazer operacional, ele já pode se candidatar a um cargo de gestão, é isso, fazendo um programa de trainee? O programa de trainee, ele acelera, né, a carreira desse jovem. É o termo que eu estava procurando e não veio. Exatamente, né? Então, para esse jovem que acabou de sair do ensino superior, participar de um programa trainee é uma grande oportunidade, né? Porque ele consegue aprender na prática como as coisas acontecem na empresa, não ocupando inicialmente, né, um cargo operacional, já ocupando um cargo estratégico, né? E consegue ser desenvolvido com um desenvolvimento muito mais robusto, né? Muito mais completo também. Perfeito. Vamos falar agora da competitividade. A gente tem conhecimento de programas de trainee, né, que são muito concorridos e que tem um processo seletivo muito rigoroso, né? Isso acontece também na empresa de vocês, que vocês trabalham? O nosso programa, ele, acho que pro mercado onde nós atuamos, né, ele sim é um programa concorrido, né, a gente pode, eu não posso trazer números ainda do programa atual, porque ele ainda está em andamento, né, então não posso dar esse spoiler, mas eu digo para você que a gente não está falando ali de uma base de 1.000 candidatos, né, a nossa base ela é bem maior que isso. Então ele sim é um programa concorrido. Desculpa, qual foi a segunda pergunta? Isso, se a concorrência é muito grande, né, para essa seleção. Sim, então, de 1.000, você falou mais de 1.000 para 12 candidatos, é uma concorrência muito grande, maior do que um vestibular, né? Sim, com certeza. Uma boa faculdade. Sim, eu acho que tem muito do que a Jo trouxe, né? Pensa que a gente está falando ali 18 meses de investimento em um profissional que sim, ele vai entregar resultado no dia a dia, porque ele não vem ali só para ficar avaliando, só acompanhando, ele também trabalha, né, desde o primeiro dia, mas é um investimento alto, né? Então a gente espera que tenha também um alto retorno ali para a Local Web, né? Então, inclusive, a gente fala, né, que o trainee ele é um candidato de alto potencial, porque a gente espera, né, que o retorno dele também seja alto ali para a companhia. E nessa seleção, os que passam, é uma pergunta que os jovens me fazem, são sempre, ou quase sempre, das faculdades mais prestigiadas do Brasil, né? Ou isso não pesa? Como é que vocês veem isso? Para a gente é aberto, tá? A gente não foca, por exemplo, eu não tenho vaga afirmativa, por exemplo, para universidades federais, por exemplo. Claro. Né? Aqui na Local Web ou pública. Aqui na Local Web a gente trabalha com qualquer universidade, desde que seja bacharelado, tá? Certo. Confesso tecnólogo não pode participar? Tecnólogo não, só bacharelado neste momento, né? Neste momento só bacharelado. Mas o que eu tinha perguntado? Se as melhores faculdades, se os aprovados, eles advêm das melhores faculdades. Pode ser privadas, as melhores privadas ou públicas, em geral. Olha,
confesso que de cabeça eu não lembro, não sei se a Jo lembra do programa 21. Eu não tenho essa informação para te passar agora de cabeça. Eu acho que isso foi bem dividido, né? A gente não teve um foco só em instituições, né, de alto padrão ou federais. Se foi, não foi algo proposital, né? Acho que a mensagem que a gente quer deixar é, se de repente, né, não foi proposital, a gente não foi buscar, por exemplo, lá numa FGV o candidato, né? Então, a gente avalia todos dentro do requisito que a gente pede para a posição, e não necessariamente de qual faculdade que ele vem. Perfeito. A gente pode imaginar que isso tenha consequência, porque o aluno que vem de uma escola mais competitiva para vestibular, ela seleciona um candidato mais qualificado, né? Se ela consegue se formar num curso muito prestigiado, ele tem mais condições. Lógico que existem as condições pessoais, as competências pessoais, né? Que parece que também é valorizado, né? Isso aí. Isso aí. Muito bem. A gente sabe, eu tenho, até já conversei com algumas pessoas, que alguns programas de trainee exigem coisas, e como são muito competitivos, as pessoas contratam assessoria, os candidatos contratam assessorias, né, para os prepararem melhor para esta concorrência, né? Vocês acham que isso acontece também nessa seleção na local web? Ou vocês não têm conhecimento disso? Não tem. Fico até surpresa, na verdade, com a informação. Eu soube eu conversei com uma pessoa participante de um programa de trainee, uma grande empresa multinacional, que uma das primeiros requisitos era uma apresentação por vídeo, né? Seleção toda, primeira fase, pelo menos, e ela dizia que algumas pessoas contratam empresas, né, para produzir um vídeo de melhor qualidade, o que é uma forma, né, de um pouco, né, fugir dos objetivos do próprio programa de trainee, não é? Em geral, o que você está colocando, são poucas pessoas que participam, né? Por isso essa concorrência é muito grande, né? Então, em geral, elas são contratadas. E elas, não sei se você já tem tempo suficiente, elas permanecem na empresa a partir do programa de trainee, ou elas aproveitam e vão para outras empresas, se oferecem em outros locais? Porque existe também uma função social, né? Preparar um profissional para essa empresa e para todas as outras ao mesmo tempo, não é? Como é que vocês percebem isso? Sim. Quer falar, Jo? Não, pode falar, eu complemento. Tá. Aqui na Local Web, a gente, por exemplo, do nosso último programa 2021, né? Então, as pessoas estão ali com a gente já quase completando 2 anos e pouco. As pessoas permanecem na Local Web, né? Nós temos pessoas de anos anteriores, por exemplo, de 2015, que estão na Local Web, como o inverso também. Eu tenho profissionais que ficaram na Local Web por um tempo e já se movimentaram para outras oportunidades, né? Alguns para empreender, outros para empresas maiores ou menores, enfim, aí vai muito do desafio que cada profissional quer para sua carreira. Mas, no geral, a Local Web consegue sim, né? A gente consegue reter aqueles profissionais que participam do programa de trainee por um período. Tá. E daqueles que não se coadunam com os objetivos da Local Web, a proposta, ele terminando o programa de trainee, ele pode ser desligado, como você falou, né? Sim, ele pode, porque é o que eu trouxe, né? Ele é um profissional CLT como todos os outros funcionários. Acho que a diferença aqui é que ele tem toda uma preparação e uma aceleração na carreira, assim como a expectativa também se iguala a tudo que a gente entrega para esse profissional. De novo, né? Assim, eu estou tentando resgatar na memória. Se nós tivemos, foi um caso pontual.
Mas, no geral, as pessoas atendem, até porque, assim, durante esses 18 meses, a equipe de desenvolvimento, né, representada aqui pela Josely, tem todo o acompanhamento, né, então esse profissional, ele está a todo momento sendo acompanhado, não só pela área de desenvolvimento, pelo gestor e pelas BPs de negócio, né, então a gente consegue ali, por exemplo, se é uma pessoa que não vem entregando, a gente consegue facilmente traçar um plano de desenvolvimento e de entrega para aquele profissional. Então, é isso, assim, acho que sim, ele pode ser desligado, mas a gente, enquanto empresa, a gente não quer desligar ninguém. Então, a gente trabalha sempre para o desenvolvimento daquele profissional. E existem programas de trainee para carreiras técnicas, não para o engenheiro que vai para a gestão, mas para o engenheiro, como a Localweb, uma empresa de tecnologia da informação, existe também para este engenheiro que quer ficar na área técnica, né? O programa de trainee também o atende ou não? Aqui na Localweb, a gente normalmente trabalha com áreas de negócio, tá? Eu não tenho um trainee técnico. Mas empresas de mercado, sim, né? Então, se a gente fala, por exemplo, de alguns ramos mais específicos, normalmente se trabalha dentro daquela formação do profissional. Mas aqui na Localweb, não, tá? Eu não tenho nenhuma posição que seja um trainee técnico, por exemplo. Aqui eles se desenvolvem e o acompanhamento, né, dos 18 meses, ele é da mesma forma, independente da área de formação ou da área de atuação daquele profissional. A gente contempla, né, um pacote ali de desenvolvimento para, por exemplo, os 12 trainees. Interessante. E a perspectiva é aumentar esse número de acordo com o andamento ou, vamos dizer, o crescimento da empresa? Cada ano se estabelece um número? Isso mesmo, né? A seleção do programa Trainee aqui na Localweb acontece a cada 2 anos, né? Sendo a duração do programa de 18 meses. E os números das vagas variam muito, né? De acordo com o cenário atual, com a estratégia da empresa, com o nosso crescimento também. Muito bem. Eu agradeço a participação de vocês e até o próximo Desafio Profissão.